salve galera do Central, aqui bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Fernando e você está no quadro das melhores leituras do bimestre, no caso de março e abril. Lembrando que eu já fiz um vídeo das melhores leituras de janeiro e fevereiro, só que eu estava esquecendo de fazer esse quadro. Aí o colaborador do canal Central, do site do Central HQs, o Ulisses, falou: ué, vai rolar o vídeo ou não vai? Obrigado, Ulisses. Lembrando também que está rolando a promoção da Amazon somente até hoje, com descontos de quadrinhos. Inclusive eu vou deixar na descrição quais são esses materiais que eu vou falar nesse vídeo, com os links e também um cupom de desconto. Então é a hora de você comprar os materiais que valem realmente a pena. Vamos então às melhores leituras dos meses de março e abril de 2017. Ruínas de Peter Kuper, publicado pela editora Marsupial pelo selo Jupati, uma HQ premiada. Vai contar a história da Samantha e do George, um casal que resolve viver um ano sabático na pitoresca cidade de Oaxaca, no México. A Samantha é uma escritora, então ela está tentando escrever um livro, ela acaba recordando sobre o passado, inclusive de um certo amor que ela teve. O George está perdido, está tentando descobrir um pouquinho da cultura, acaba se envolvendo com política. Tem um pouquinho até da vida pessoal do Peter Kuper nessa HQ, tem cores sensacionais. Em paralelo nós temos a jornada de uma borboleta monarca que sai do Canadá em direção ao México. Esse material tem resenha aqui no canal, aliás todos que eu vou falar aqui tem resenha, então fica a dica dessa HQ que é muito bacana. O próximo material é The Ghost in the Shell, da editora JBC, escrito e desenhado por Shiro Masamune. Inclusive ganhou filme recentemente. Eu não tinha visto a animação quando eu fiz a resenha do mangá The Ghost in the Shell. Assisti e é fenomenal. Na minha opinião, melhor ainda do que o próprio mangá. Vai contar a história da Major Motoko num futuro distópico onde se confunde a vida humana com a inteligência artificial. Ela traz vários conceitos filosóficos bem interessantes do que seria a vida. Será que um ser, ainda que robótico, mas que tenha uma certa independência, autonomia, que consiga ter sensações, inclusive sentimentos, não seria também uma forma de vida? Um material sensacional que vai tratar de investigações, inclusive relacionado ao Mestre dos Fantoches, que é um hacker meio que impossível de capturar, traz várias questões e é um mangá que vale muito a pena você ter na sua coleção. Inspirou Matrix. Demolidor, volume 12, publicação da editora Panini Comics, escrito por Charlie Soule e desenhos sensacionais do Ron Garney. É uma HQ que pertence à fase totalmente nova Marvel. Houve mudança da equipe criativa, o Mark Waid saiu do título, agora nós temos o Charlie Soule colocando o Homem Sem Medo numa nova fase. Então você pode acompanhar, apesar do volume 12 ali, a partir desse encadernado, sem se preocupar com o que aconteceu anteriormente. Inclusive, a identidade do Demolidor, que tinha sido revelada para todo mundo, novamente é um segredo. Não foi explicado como isso aconteceu, mas somente o Nelson sabe que o Matt Murdock e o Demolidor são a mesma pessoa. Ele terá uma espécie de sidekick e também a aparição de um novo vilão que comanda uma seita. Galera, material bem sombrio com uma arte espetacular. Vale muito a pena. Astronauta volume 3, Assimetria, da linha MSP, publicado pela editora Panini Comics. É o terceiro encadernado, escrito e desenhado pelo Danilo Beirute. E esse volume ele é sensacional. Nós temos o astronauta indo investigar algo que aconteceu numa lua de Saturno. Só que coisas inesperadas acabam acontecendo com ele. Eu só posso dizer para vocês o seguinte: viram o filme Interestelar? Tem muito disso daí nesse quadrinho do astronauta Assimetria. Material finíssimo, na minha opinião, uma das melhores publicações da linha MSP. A Lena, da editora Avec, escrita e desenhada por Kim Anderson, uma publicação de terror, inclusive ganhou adaptação para o cinema, vai contar a história de uma garota chamada Lena, que estuda num colégio de patricinhas, e ela sofre bullying por conta de uma relação que ela tem com a sua amiga. A Filipa, que seria a sua arqui-inimiga, a garota popular da escola, não perdoa qualquer coisa, ela tenta colocar a Lena para baixo. É uma história que você vai falar, eu já vi isso no cinema, em quadrinhos, só que a história é muito bem contada, ela tem aquele clima de suspense, de terror, algumas revelações que são feitas na HQ. Uma história bem redondinha e quem curte o gênero vai gostar dessa HQ. O próximo material talvez seja a melhor publicação dessa lista aqui que eu estou fazendo para vocês. Eu estou falando de Gotham, volume 3, sob suspeita, publicação da editora Panini Comics, escrita por Ed Brubaker, Greg Rucka e desenhos do Michael Lark.
Galera, vocês precisam ter essa série na sua coleção, tanto o volume 1, como o volume 2, como o volume 3. E nesse volume 3 nós temos a polícia de Gotham brigando com o Batman e colocando ele como um inimigo, um criminoso. Eles quebram o bate-sinal, o comissário quer ver o Batman preso. E dentro dessa construção, nós temos dois personagens centrais, que é a René Montoya, ela com suas relações pessoais, e escritas de forma sensacional. Não tem como você não curtir a personagem e mostrando o quanto ela é foda. O parceiro dela, o Ellen, também é um cara muito bacana, tem uma moral elevada. Meu, é uma série investigativa que talvez seja uma das melhores já lançadas em quadrinhos. Se você curte uma série policial, essa HQ é pra você. Homem Animal, Carne e Sangue, publicação da editora Panini, que traz o início da fase do Jamie Delano e do Steve Pugh à frente do título. Galera, é um quadrinho de terror, tem um lance mais trash, bem sombrio. E o Jamie Delano tem as manhas, né, para escrever histórias de terror. Ele que deu início à fase solo, a mensal do John Constantine, Hellblazer Origin, que inclusive está sendo relançado pela editora Panini Comics. Aproveite aí que está rolando a promoção, tem na Amazon. E esse material aí vai trazer um pouquinho mais da mitologia do personagem. O Buddy Baker acaba viajando pelo vermelho, aqueles laços de família, sempre envolto com algo relacionado a Maxine, ao Cliff. Aliás, o Cliff, ele está vivendo com um tio que é totalmente maluco das ideias. A Maxine está tendo aqueles pesadelos e sonhos bizarros. Galera, é um quadrinho de terror de muita qualidade e de um personagem dentro da cronologia DC, o que vale mais a pena ainda. Guns Volume 2, da editora SESI São Paulo, escrito e desenhado por Christoph Blaine, é um material europeu e vai contar a história de 3 bandidos. E nesse volume nós temos histórias para maiores de 18 anos. Esses 3 bandidos, cada um deles tem uma peculiaridade e um deles tem uma tara por mulheres, outro é um pouco mais sério, enquanto um deles é o garoto todo bonitão que adora assaltar um banco. Uma trama muito bacana e divertida de se ler, mas só vale a pena se você for maior de 18 anos. Lendas do Universo DC Mulher Maravilha, por George Pérez, volume 1 e volume 2. Publicação da editora Panini Comics, que conta com roteiros do Greg Potter, que ficou no início das edições, aí assume Lei Wayne com a colaboração do George Pérez nos roteiros e arte do George Pérez, ele que manda bem demais. Teve Crise das Infinitas Terras, que causou um reboot no universo DC, e coube ao George Pérez retomar essa personagem clássica, e ele faz um trabalho muito bacana, todo minucioso, vinculando ela com a mitologia grega, cuidando de vários detalhes. Ele atualizou a personagem de forma sensacional, inclusive hoje, se você ler as histórias que saíram na década de 80, foi no ano de 87, você continua curtindo as histórias porque elas são muito bem escritas. Ele teve um cuidado imenso com essa personagem e é um material indispensável para você ter na sua coleção. Blame Volume 1 e Volume 2, publicação da editora JBC, escrito e desenhado pelo Tsutomi. Galera, é uma publicação que se passa num futuro distópico, onde o Kili, que é um aventureiro, ele acaba percorrendo corredores sombrios, escuros, matando diversos seres que acabam aparecendo à frente dele, seres mutantes, ciborgues, inteligências artificiais, e ele está em busca de algo que pode salvar a humanidade. É um quadrinho que dá uma aula de roteiro sem utilizar diálogos, isso que é o mais sensacional. Ele tem um clima bem sombrio e é uma série que vale a pena você acompanhar. Hellblazer Demoníaco, volume 3, Pecados do Pai, publicado pela editora Panini Comics, com roteiros de Paul Jenkins e arte de Sean Phillips. Traz várias histórias do John Constantine, mas o arco principal, que dá o nome inclusive ao encadernado, vai mostrar um pouquinho da relação do John Constantine com o seu pai. E galera, o negócio é meio perturbador. Tem coisas muito mal resolvidas, é uma história sombria, como tem que ser nas histórias do John Constantine, e você vê uma espécie de inspiração nas histórias do Garth Ennis. Então você tem aquele John Constantine mais malandro, não uma coisa mais babaca como a gente viu nos Novos 52. Então você tem realmente um personagem ali que traz aquela boa fase do Garth Ennis, agora pelas mãos do Paul Jenkins.
uma fase sensacional e que vale a pena você ter na sua coleção. Bar da editora Mito, do coletivo Miolo Frito. Trata-se de um material underground que vai contar várias histórias que se passam num bar, frequentado inclusive por alguns membros do coletivo Miolo Frito. É um bar que se localiza em Bela Vista, no bairro Bela Vista, em São Paulo. E as histórias são muito legais, tem histórias mais cômicas sobre fantasmas que aparecem no banheiro, um cara que ganhou na Mega Sena, ganhou na loteria e ficou ricão. Então, são histórias realmente muito divertidas, com aquela pegada mais porra louca do underground, com um paralelo ali com baratas e ratos que são falantes e passam por situações um pouco estranhas. É um material que quem curte esse estilo de quadrinho underground vai gostar bastante. Fica a dica para vocês de Bar, da editora Mino. Para finalizar, o livro do Punho de Ferro, publicado pela editora Panini Comics, escrita por Ed Brubaker e Matt Fraction. Nesse volume, que é o volume final da passagem dos dois pelo título do Punho de Ferro, nós temos várias histórias de punhos de ferros que já alcançaram esse poder. Foram 66 no total, mas nós teremos as histórias de apenas alguns deles. E são histórias muito legais, cada um passando por situações bem diferentes e não tão previsíveis. Além disso, nós temos a origem do Daniel Rand, mostrando o passado dele, quando o pai dele acabou morrendo, eles estavam escalando a montanha, como ele chegou em Kunlun. Galera, é um material muito bacana, agora com um personagem no Netflix, eu acho que vale a pena para atiçar a curiosidade de vocês. Na minha opinião, é a melhor fase do personagem. Então é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo das melhores leituras de março e abril. Daqui 2 meses tem um novo vídeo e acredito que isso auxilie vocês nas compras de quadrinhos de qualidade. Então não esqueça de se inscrever aqui no canal Central HQs, compartilhar os nossos vídeos, dar o seu like e deixar o seu comentário. Valeu, galera! Fui! Lying on the floor, so you lay down on it and you do it some more.